6 horas e 58 minutos, são 7 horas. Então, nós já consumimos uma parte, né, do nosso tempo aqui. E eu vou, então, sintetizar, né, o tema, porque hoje é uma introdução. Novamente, né, primeiramente, bom dia a todas as pessoas que estão na sala, aqueles que entraram agora. Quero dizer que é sempre uma satisfação, é um prazer, e isso não é retórico não, tá? Realmente tem a ver com o estado de Ananda, de prazer, que nós extraímos ou que nós saboreamos ao falar da natureza transcendente, da pessoa absoluta. Isso provoca Ananda, produz Ananda em nós. E quando nós temos uma plateia qualificada, e o que significa isso? Pessoas, almas predispostas a aprender. Isso significa o quê? Pessoas inteligentes. Né? Eu não me canso de falar e vou continuar falando. O que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa predisposta a aprender. Então, a pessoa predisposta a aprender é um pensador imparcial, é um buscador da verdade. Um garimpeiro, se identificar que tem um diamante numa latrina, num local onde as pessoas vão e fazem as suas atividades, né, evacuam, se o garimpeiro descobrir que ali é uma mina de diamantes, acreditem, ele entrará lá. Porque ele está interessado no diamante. Então, semelhantemente, uma pessoa interessada nos conhecimentos superiores saberá reconhecer esses conhecimentos onde ele estiver. E para isso, ele precisará ser livre das prisões dos conceitos e paradigmas, né, do sistema hermético das religiões. Não tem problema nós termos uma religião, porque religião é terapia de grupo. Entretanto, nós temos que ter a liberdade intelectual de transitar nos diferentes mundos para recolher dali as pérolas e os diamantes. É assim que é. A mente dos sábios é semelhante à mente de uma abelha. A abelha sobrevoa um campo com lixo, mas se tiver uma flor, ela pousará na flor. A mosca é o contrário. Se ela sobrevoar um jardim cheio de flores, mas tiver um excrementozinho lá no cantinho, é lá que ela vai pousar. São diferentes naturezas. A natureza do sábio é que ele está interessado no néctar, no pólen. Então, aquele que é um pensador livre sentirá prazer onde o conhecimento estiver. Nós temos uma diferença aí entre a pessoa religiosa, que é um paciente numa terapia de grupo, e a pessoa espiritual, que é um sábio buscador da verdade. São diferentes níveis. Não é que a terapia de grupo da religião significa que essas pessoas são descartáveis, não é isso. Elas são pacientes em transição. Porém, a condição de saúde é a liberdade do espírito em buscar a verdade onde ela estiver. Ok? Então, nós estamos dando início agora a um processo de falar sobre uma personalidade que vai nos proporcionar Ananda. Como eu disse, né, o fato de ter uma plateia qualificada ou pessoas qualificadas para ouvir sobre isso produz Ananda naquele que fala, purifica aquele que fala. É uma oportunidade de falar adequadamente de uma pessoa digna, respeitável, que merece ser defendida publicamente. Um advogado, por exemplo, tem alguns advogados na sala, sentem muita satisfação quando estão defendendo um cliente honesto e que está sendo injustiçado. Não há satisfação maior para um advogado que defender um cliente honesto que está sendo injustiçado. Ele faz com toda a força.
com todo o prazer. Quando o cliente é desonesto e está trapaceando, o advogado até o defende, porque ele entende o direito de defesa. Mas ele não faz com o coração, ele faz tecnicamente. Faz até com raça, com garra, porque o prazer da luta vale a pena. Mas não necessariamente que o coração dele está envolvido ali. Então, defender a causa suprema, da pessoa suprema, quando nós temos como base, que essa pessoa merece autenticamente ser defendida publicamente, não apenas porque é um jargão ou um condicionamento da religião, mas porque nós entendemos literalmente a dignidade dessa pessoa, aí nós o fazemos com o coração. Quando nós não entendemos a dignidade dessa pessoa, nós o fazemos com razão. Tá? Muito bem. Então, o que nós estamos fazendo aqui envolve razão e emoção. Porque nós temos informações objetivas da natureza, da dignidade dessa pessoa. Não porque nós temos medo dela. Porque não há o que temer. Mas porque nós entendemos a dignidade e honestidade dessa pessoa. Por isso nós advogamos essa causa. E, como a Devi falou, nós vamos entrar só para fechar o raciocínio, a plateia é qualificada porque é uma plateia predisposta a aprender. E qualquer pessoa predisposta a aprender é uma pessoa inteligente por condição de natureza, da condição desse ser. Tá? Muito bem. Então, nós vamos entrar agora, daqui, nos próximos... nós temos, semana que vem, um evento muito especial que nós comemoramos, só para vocês saberem, que é o advento de uma personalidade ímpar, que é um princípio extremamente hermético e confidencial do processo chamado Radharani. Então, eu não vou nem entrar nesse tema, é só estou falando para que vocês saibam que essa semana agora nós vamos estar interagindo com esse princípio aí. Tá? Eu vou falar sobre o início que permitiria, eventualmente, um aprendiz a entender esse princípio no futuro. Tá? E esse assunto nosso chama-se Chaitanya Mahaprabhu, que é como a Devi mencionou. E nós vamos fazer uma série, nós vamos ocupar 12 sábados, são 3 meses, então setembro, outubro, novembro. Nós vamos ocupar esses 3 meses só falando sobre esse tema, tá? Para completar o ciclo aí, corpo, mente e alma. São 12 sábados, cada sábado equivale a uma casa do seu mapa astral. Então, caso você queira aproveitar a oportunidade de colocar esse tema como uma das receitas, um dos itens da receita que corrige o seu karma, transformando, metabolizando, como o Instituto Butantan faz. O que o Instituto Butantan faz? Ele recolhe animais peçonhentos, venenosos, e transforma isso tudo em alívio do sofrimento para os demais. Então, ele metaboliza veneno, converte veneno em antídoto. O karma é algo semelhante, é um veneno que nos mata. E tratar o karma é metabolizar o veneno em antídoto, que nos liberta. Então tem Maya, que é o karma, e Upaya, que é o antídoto para o karma. Maya e Upaya. Esse Jagya, ou esse sacrifício que nós vamos fazer, no sentido que é o sacrifício da inteligência, e por sacrifício da inteligência não significa a perda da inteligência, mas a expansão dela, é um Jagya, que é um procedimento upaya.
Então, ao dispor-se a aprender sobre esses ensinamentos superiores, você está injetando no seu mapa o princípio de upaya, que é o antídoto para o maya, que é o que te faz sofrer. Ok? Muito bem. Então, nós vamos, primeiramente, explicar, né, o sentido do nome, da etimologia do nome para essa pessoa. O nome original é Nimai. O nome dessa pessoa originalmente é Nimai. Né? Interessante que o meu nome civil é Adenilson. Ai, ai. A minha mamãe querida. Ela está perdoada. Mas o meu nome é Adenilson. E eles me chamavam de Nim quando eu era criança. Nim. Eu era o caçula dos homens, então eu era o Nim, que eu, tipo, filhotinho no ninho. Então eles me chamavam de Nim. E a Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma expansão pessoal diretamente Vishnu. Então ele é da dinastia Deus, ele é da raça Deus, vamos dizer assim. Tá? Se você quiser uma nomenclatura científica, você pode considerar Chaitanya um habitante de uma civilização nível 6 ou nível 7 interagindo com humanos. Tá? Da escala Kardashev. Então você vai lá, procura o que é a escala Kardashev, daí você procura o que é um habitante de uma dinastia, civilização nível 6, 7, e aí pega um habitante dessa dinastia e coloca interagindo com humanos, da Chaitanya. Tá? Então, Chaitanya Mahaprabhu é um ser do futuro, ele não é um ser humano. Ele interage como humano porque é divertido fazer isso. É como, por exemplo, quando nós temos uma cachorra aqui, a Shanti. Então, eventualmente, a gente agacha, fica na posição como ela, para interagir com ela e brincar com ela. É gostoso fazer isso, mas não é que a gente se torna um cachorro, entendeu? É divertido. A cachorra se diverte, sente ananda, sente amor, nós também, é uma interação prazerosa, mas assim que termina a brincadeira, a gente se levanta e vai pagar os boletos. A cachorra fica lá só se divertindo, continuando a vida feliz de cachorrinho. Tá? Mas é assim. Então, Chaitanya Mahaprabhu interage com humanos, se comporta com humanos, mas assim que termina a brincadeira, ele retorna à sua dimensão original. É bom a gente saber disso daí, tá? Inicialmente, para entender um pouco da dimensão dessa personalidade. Eu moro na Índia, morei na Índia, me considero um residente de lá, porque eu tenho visto ainda, até 2028, para entrar e sair na Índia a hora que eu quiser. Então, eu sou um habitante temporário, né, na Índia. E eu estou aqui no Brasil. E eu morei, assim, eu residi durante 15 anos como vizinho do local, na casa onde Chaitanya Mahaprabhu apareceu nesse planeta. Ah, mas Devananda, por que tinha que ser lá? Tanto lugar para ele nascer, por que tem que ser lá? Veja bem, o que acontece é o seguinte, ó. Vocês já ouviram falar, ontem eu dei esse exemplo, vocês já ouviram falar num tempero chamado açafrão? É um tempero caríssimo, né? Uma caixinha assim, Dave, quanto que custa 100 gramas de açafrão? 10 gramas já custam quase 100 reais. 10 gramas. 1 quilo daria quanto? R$1.000? R$1.000, é. Sei lá, 10 gramas, não, mais que 1.000, né? A nossa matemática tá vulnerável aí, viu? É. Tem algum matemático aí para calcular? Mas, enfim, é uma grana preta, açafrão. Quem toma vinho, né, aqui na sala algumas pessoas degustam vinho, sabe que se quiser um vinho de qualidade, vai pagar caro. Aí vai procurar a procedência dessa uva. Essa uva nasce em apenas uma região na Europa, que tem um clima específico, com uma geografia específica, com um solo específico. Não nasce em nenhum outro lugar.
e o vinho é retirado da uva que só nasce nesse lugar. Vocês já viram isso? Esses casos? Café, por exemplo. Né? Você vai no supermercado comprar café, tem café de um preço até outro preço. E quando você quer um café especializado, você nem pode ir no supermercado, você tem que ir num outro lugar. Por quê? O café nasce numa região, tem um determinado tipo de sabor, tem uma determinada aquela coisa toda. Cerveja, né? Paella. Quem já ouviu falar na paella espanhola? Essa comida, ela é da Espanha, mas o local onde tem a melhor paella é em Valência, por conta de uma questão vulcânica das águas. Então, tem certas coisas que requerem uma estrutura logística para acontecer. Então, o fato de Chaitanya Mahaprabhu aparecer ali não é por uma decisão aleatória, é que existe uma logística ao redor que justifique essa produtividade. Você conhece uma árvore pelos frutos. Quando a gente pensa em futebol, a sua mente vai para onde? Para o Afeganistão? Possivelmente não. Para onde é que vai a mente de qualquer pessoa? A palavra futebol, imediatamente a mente é linkada no Brasil. Normalmente, sim. Campeões no futebol. Seleção de futebol. Copa do Mundo. A palavra Copa do Mundo imediatamente linka a mente das pessoas ao Brasil. Então você conhece uma árvore pelos frutos. O Brasil produz os melhores jogadores de futebol do mundo. Outros países também produzem jogadores, mas na quantidade que o Brasil produz, não tem nenhum outro país que faz isso. Só o Brasil. É um produto brasileiro. É uma característica do Brasil. Eventualmente, você tem outros países que produzem jogadores de futebol, como Portugal produziu o Cristiano Ronaldo, né? A Argentina produziu o Messi, o Maradona. Mas você não tem uma grande quantidade. Se você pega o Brasil, você tem vários, é próspero esse assunto. Agora, se a gente pensar em homens de negócio, inteligência para negócios, aí são os americanos. Não tem como. Eles são imbatíveis. Eles são os mais espertos, os mais inteligentes, os mais ousados, os mais audaciosos, os inventores mais paradoxais da questão de fazer dinheiro. São eles. O mundo segue eles, o modelo deles. E todo mundo que se dá bem ao redor do mundo é porque seguiu o modelo americano. Até a Rússia aderiu. A China também. Todos aderiram ao modelo americano. Então, quer dizer, você conhece uma árvore pelos frutos. Se você pensar em sábios, alma, espiritualidade, você pensa em quê? Qual país a sua mente vai? Para a Índia. Evidentemente que outros países, outras regiões do mundo, produzem os seus profetas, os seus sábios. Mas na quantidade que a Índia produz, na profusão, na opulência, na prosperidade que a Índia produz, não tem nenhum país no mundo que faça isso. Vocês conhecem? Ah, mas Devananda tem as histórias do passado. Quem pode viver da fama do passado apenas é o Pelé. Mas ele já não está mais entre nós. Viver da fama do passado não é suficiente. Uma coisa, para ser integral ou completa, tem que ter a mesma produtividade no presente. Um jogador de futebol, por exemplo, que não estiver apresentando uma performance produtiva, vai para o banco de reservas. Não importa quem seja. Outro dia eu assisti um jogo de futebol e o Neymar estava no banco de reservas. Mas por quê? Porque diminuiu a produtividade. Então, para ser
constantemente produtivo, é necessário também apresentar essa produtividade no presente, não apenas no passado. E a Índia é o único país no mundo que continua produzindo sábios e pessoas santificadas ainda hoje. O Gandhi, nós somos praticamente contemporâneos dele. A Ama está viva. O Sai Baba estava aí até outro dia. Nós somos parte da dinastia de Swami Prabhupada, que revolucionou a humanidade com os conhecimentos védicos. Sadhguru, acho que muitos de vocês seguem ele no Instagram, no YouTube, é um sábio presente. A profusão de homens sábios que a Índia produz é impressionante, ainda hoje, nos dias de hoje. E por que isso? Você conhece uma árvore pelos frutos. Então, essa árvore produz esse tipo de frutos em profusão. Por quê? Porque o solo é apropriado, o clima é adequado, existe toda uma logística que justifique isso. E a logística que justifique isso chama-se conhecimentos védicos, civilização védica. É o solo que produz esse tipo de fruto. Frutos védicos, homens e mulheres santificadas, seres altamente qualificados. É um solo fértil. Tá? Então, é seguro falar de um tema que você tem uma estatística racional para justificar essa fala. Então, como intelectual, como pensador, eu me sinto absolutamente à vontade de advogar essa causa, não porque eu gosto dela, ou porque eu sou parcialmente influenciado por ela, ou porque eu sou um chamado insider. Não por isso, mas é porque eu sou um observador e livre. E como observador livre que sou, eu posso tecer paralelos. Posso analisar as diferentes possibilidades que eu tenho antes de fazer o meu investimento. Imagina que você tem 100 mil reais à disposição para investir. Você tem a liberdade, você mora num país democrático, o governo não vai vir sequestrar os seus bens porque você tem direitos. Você pode, então, observar as diferentes opções que você tem para investir o seu dinheiro. Isso é característica de uma pessoa que vive num país livre. Então, de forma semelhante, a minha liberdade intelectual de livre pensador e observador me permite tomar essa decisão. Para finalizar essa metáfora, muito embora ontem eu assisti um rapaz que ele falou o seguinte: por que você não investe no Tesouro Americano? Ele é brasileiro. Ele fala assim: é um grande desperdício que os brasileiros não saibam como investir na Bolsa de Valores americana. Dá muito dinheiro. E eu vou ensinar você a como ganhar esse muito dinheiro. Tudo que você tem que fazer é me dar dinheiro. Espertinho. Aprendeu com os americanos. Com certeza. Mas então, entende? Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa livre não necessariamente deverá estar condicionada a investir no próprio país. Ele pode investir em outro país. O dinheiro é dele, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro. Só que se ele não tiver experiência de mercado, ele vai investir só no próprio país, porque ele vai estar condicionado a esse ambiente. Ou ele não tem coeficiente suficiente para justificar um investimento fora do país. Mas quando uma pessoa tem coeficiente e não está condicionado à cultura local, ela tem mais liberdade de escolha. Então é baseado nesse princípio que eu publicamente advogo a causa védica. Não porque eu fui cativado por essa instância,
é porque eu sou um pensador livre e racional, e a minha decisão é baseada em critérios fundamentados, e não simplesmente porque eu gosto dessa cultura ou dessa religião. Não tem nada a ver com isso. Tem dados estatísticos que demonstram, que apontam para essa direção. Então, como pensador racional, eu vou apostar as minhas fichas aonde me parece ser mais coerente, do ponto de vista técnico, intelectual e da minha liberdade espiritual. E, nesse caso, a minha afirmação é de que a civilização védica produz os melhores pensadores espirituais na Terra. E pode ser demonstrado isso com estatística, e não apenas com a minha fala. Para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo, dentro da Índia, seria considerado um sado. Ele é considerado um sado. Porque muitos outros que fazem o que Jesus, fizeram o que Jesus fez no Oriente Médio, mas não são assassinados, eles são adorados. É diferente, a cultura é diferente. Tá? Muito bem. Então, baseado nisso, nós temos aí uma contextualização que justifique afirmar que Chaitanya Mahaprabhu nasce nesse ambiente, porque esse ambiente é próspero de pessoas qualificadas para interagir com ele. Uma vez que ele é da dinastia suprema, ele precisa de alguém, de um público mais ou menos aproximado para poder ter uma interação mais prazerosa. Por exemplo, se você é um jogador de xadrez experiente, jogar com um amador não tem graça. Tem graça. Jogar com um aprendiz só tem alguma função se você estiver ensinando ele, mas jogar mesmo, um jogador de golfe, de futebol, de qualquer esporte, só dá prazer quando você joga com um adversário que exercite a sua natureza. Um professor que está ensinando uma técnica muito avançada de matemática precisa de alunos que consigam interagir com ele nessa dimensão. Senão, perde a graça. Então, se eu sou da dinastia Deus, por exemplo, e gostaria de interagir com os seres humanos, ou por algum motivo técnico, preciso interagir com os seres humanos, eu vou selecionar, dentre eles, aqueles que têm melhores condições de interagir comigo. Para também ser prazeroso a experiência para mim também. Por isso é a Índia. E não é o Afeganistão, nem o sudoeste da Nova Zelândia. É a Índia. Tem um motivo para que isso seja assim. Não é meramente aleatório. É estratégico. Muito bem. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele nasce, como eu estava falando, eu morei ali, era 5 minutos da minha casa, na casa onde ele nasceu, que é onde ele apareceu. Nós não dizemos nasceu porque ele não nasce. Ele aparece como o sol, né? A gente fala, o sol nasceu ali. O sol já estava nascido, já estava vivo antes de nascer. Nascer é uma expressão que nós utilizamos, mas ela não reflete a realidade. O sol não nasce, ele aparece. Mas nós dizemos nasceu. Para onde você vai? Para onde o sol nascer? É para lá que eu vou. Mas o sol não nasce, então você vai para onde? Não sei, só sei que é assim. Estou indo. Fui. Tchau. É assim. Quer dizer, a expressão não reflete a realidade. O sol não nasce, ele aparece. Então, quando você for falar de Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu, se você falar, Chaitanya nasceu na Índia, essa é uma expressão simples, analógica. Ela não reflete a realidade. Se você quiser usar uma expressão mais apropriada para essa dimensão, então você vai usar o termo aparece. Ok? Chaitanya Mahaprabhu apareceu na Índia. Aproximadamente 550 anos, aproximadamente, né? Então nós somos contemporâneos dele. E da minha casa eles fizeram um templinho, chama-se Yoga Pita. Pita significa pai. Yoga
significa, né, o sistema que liga o ser à transcendência. Yoga Pita significa o pai da transcendência, o criador da transcendência. Yoga Pita. Então, ele aparece ali. Só que o que acontece é o seguinte: quando ele apareceu, a mãe dele chama-se Sati. Nós chamamos ela de Sati Mata, né? Sati Mata. Mataji. Mataji significa mamãe, mãezinha. Mata a mãe. Por isso que as mães são meio nervosas, de repente, né? Mataji, mamãezinha. E Sati Mata significa mãe Sati, né? E ela teve o bebê, o Nimai, só que ele nasceu, quando ele apareceu, olha lá de novo, até eu. Quando ele nasceu, vamos colocar assim para facilitar a nossa interação aqui. Olha lá, a dele que ele colocou, nasceu em Yoga Pita. É difícil escapar, mas para poder interagir, tudo bem. Só que na hora de entender, você tem que fazer essa conversão, tá? Então, quando ele nasceu, ele estava... ele não abriu os olhos, os olhinhos fechados, ok? Não falava nada. Então, a Sati Devi entendeu que ele tinha nascido, que o bebê tinha nascido morto. Estava morto. E tinha todos os sintomas de uma pessoa que não estava viva. Estava parado, não tinha ritmos de batimento cardíaco, não abria a boca, não abria os olhos. Era um bebê lindo, 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 perfeitinho. Os olhos oblíquos. Ele tinha cheirinho. Saía um cheirinho dele, um perfumezinho, um cheirinho. Só que ele não fazia nada. Aí ela começou a chorar, copiosamente. Nesse momento, chegou um sábio na casa, que era amigo da família, chamado Adwaita, Acharya. Né? Acharya significa o mestre, que é, assim, a referência. Adwaita era o nome dele. Ele era muito belo plasticamente, desses sábios característicos, que são o arquétipo dos sábios. Cabelos brancos, né, com o coque, barbas lindíssimas, um porte, assim, gracioso. Ele era alto, era um senhor respeitadíssimo, um intelectual refinadíssimo, um dos principais filósofos da época. Os pensadores da Índia toda iam até Navadvipa, que é o local, né, onde Chaitanya Mahaprabhu apareceu, para aprender com esse sábio chamado Adwaita Acharya. Então, Adwaita Acharya chegou na casa de Satimata nesse momento, que ele era amigo da família. E quando ela soube que Satimata ia dar à luz ao bebê, ele veio para dar as bênçãos. Quando ele chegou, Satimata, chorando, entregou o bebê nas mãos dele. Ele olhou para o bebê, olhou para a mãe Sati e disse para ela: o seu bebê não está morto. Mãe Sati disse: mas então por que ele não fala? Ele vai falar. É porque a natureza dele é criar mesmo, assim, essa ansiedade nas pessoas, porque eu sei o que ele quer com isso. Me dê um instante. Ele foi e se sentou na beira de uma árvore, que é a árvore de Nim. Hoje tem muito do Brasil essa árvore. Ela faz-se um inseticida natural com essa árvore. Ela é medicinal. E ela é considerada sagrada por conta desse fato. Ele se sentou embaixo de uma árvore de Nim e falou no ouvido do bebê. Porque Adwaita Acharya era um sábio e da dinastia também, assim, diferenciada. Não era necessariamente um ser humano. E ele conhecia a dimensão. Então, ele sabia que quem estava fazendo o papel do bebê era a própria pessoa suprema.
da dinastia suprema na forma de um bebê. Então ele falou no ouvido: meu querido Senhor, por que você está fazendo isso? A sua missão é libertar as almas e não causar ansiedades a ela. Você está causando ansiedade à sua mãe. Ela é somente uma mamãe ansiosa. Então, por favor, abra teus olhos e tome o seu leitinho, porque está na hora do bebê mamar. Como é, né, assim, a mistura de realidades, em que o ser fala, sabendo que se trata, mas ao mesmo tempo trata desse ser na dimensão do teatro existencial que ele está vivendo. O bebê, então, abriu os olhos, sorriu e disse para Adwaita Acharya. Isso, eles estavam os dois sozinhos, embaixo da árvore, a mãe Sati e o pai, que chamava Jagannatha Mishra, estavam a uma certa distância observando o sábio conversando com o bebê. E o bebê abriu os olhos e disse: pois, tudo bem, eu vou aceitar o seu pedido, porque você é o meu devoto querido. Entretanto, eu vim com uma fantasia na cabeça, que é glorificar os nomes de Krishna. A minha missão será essa. Eu espalharei os nomes de Krishna, o Mahamantra, por toda a terra. Essa é a minha fantasia. Se você me ajudar a realizar a minha fantasia, eu tomo meu leitinho. Senão, eu vou fazer protesto. E vou ficar aqui dormindo, porque está gostoso aqui. Eu não estou com pressa de acordar. Ele, a Adwaita Acharya pegou o bebê e falou: pois não, você já começou exigente, mas eu vou atender o seu pedido, porque a mamãe está ansiosa. Por ela, eu vou atender o pedido. Aí colocou o bebê deitadinho embaixo da árvore, foi lá e falou com a mãe Sati. Falou: mamãe, você tem que cantar o Mahamantra. E olha, vai ter que fazer sadhana também. Ah, poxa vida, complicou a minha vida. Mamãe, vai ter que fazer sadhana e cantar o Mahamantra. Senão o bebê não vai abrir os olhos. Ele disse isso. Ela disse: pois pode dizer a ele que eu vou fazer isso. Eu vou cantar o Mahamantra. Me inicie, por favor. A Adwaita Acharya, então, fez o ritualzinho, deu a iniciação para a mãe Sati no Mahamantra, e ela passou a entoar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a mãe Sati estava cercada de amigas que estavam chorando com ela, a tristeza dela, a dor dela, o luto dela. E a mãe Sati disse: a Adwaita Acharya me disse que se nós cantarmos esse Mahamantra, o bebê vai acordar. Então todas as mulheres imediatamente aderiram. Elas se reuniram ao redor do bebê e começaram a cantar o Mahamantra. Daí o bebê abriu os olhos e sorriu. E esticou as mãozinhas querendo a mamãe. Aí ela correu, pegou o bebê e deu de mamar. Com as mães cantando o Mahamantra. Então, normalmente, quem se reúne ao redor são as mamães. Por isso que a nossa sala dos mantras segue essa mesma lila. É repleta de mamães ao redor de Krishna, fazendo o Mahamantra, para despertá-lo em nossos corações. Essa é a lila de Chaitanya. E essa lila, ela é viva, orgânica e presente, atualmente. Começou há 500 anos atrás, mas olha a sala dos mantras. Vamos fazer só uma experiênciazinha aqui, tá? Estatística, porque a estatística é matemática, e a matemática costuma ser precisa. Aqui nós temos 18 pessoas na sala. 1, 2, 3. Temos 1, 2. Vamos lá. 2. Não dá para contar comigo, porque necessariamente eu tenho que estar aqui. Nós temos 2 homens na sala. Onde estão os demais? Entende? Essa é uma lila para as mães. Esse movimento Hare Krishna, a consciência de Krishna, é destinado para acolher o coração das mães ansiosas com seus filhinhos, que se perdem facilmente.
é para dar acalento, para dar carinho, para dar acolhimento às mamães. Por isso que a Sala dos Mantras, por exemplo, tem essa lila, tem essa natureza. Muitos homens são convidados a vir, mas eles vêm e vão com uma certa frequência. Mas as mamães ficam. Por quê? Intuitivamente, elas, no inconsciente, que é a alma, entende que essa dimensão tem a ver com a dimensão delas. E se nós considerarmos que as mães, ou ser feminino, mães, né? O ser que ama como uma mãe é uma mãe. Então, não importa se a pessoa está no corpo de homem, mas se ama como mãe, é uma mãe. Então, o arquétipo ou o princípio mãe não está restrito à figura feminina da mulher. É um princípio universal. Entretanto, ele é predominantemente mais encontrado na figura feminina da mulher. É mais fácil encontrar esse princípio na figura feminina da mulher, muito embora esse princípio também se manifeste na figura masculina do homem. Quando ele é evoluído e tem compaixão, automaticamente entra para a dinastia mãe. Tá? Então é uma dinastia, é uma, como se fosse uma raça, é uma classe. Então todo homem evoluído é um ser compassivo, vira uma mãe. Jesus era uma mãe, o Chico Xavier era uma mãe, o Sai Baba era uma mãe, Srila Prabhupada era uma mãe, São Francisco de Assis era uma mãe. Se você observar o comportamento dessas pessoas, é comportamento de mãe. Então entra para a dinastia. Então, se a gente considerar que evolução resulta num processo maternal, então nós também podemos dizer que mãe é uma expressão autêntica de Deus. E não é um jargão. Não é meramente uma frase retórica, baseada em estatística. E essa afirmação é uma afirmação matemática, por incrível que pareça, de natureza metafísica. Então, isso é científico. Tá? Então, a gente tem um dado de referência científica do ponto de vista do empirismo racional, que é a nossa capacidade de interagir com a observação, que é o recurso que a gente tem à nossa disposição, para fazer uma inferência. Mãe é uma expansão direta e imediata de Deus, presente para a interação. Agora, alguém talvez possa dizer, mas Devananda, você está falando isso porque você não conhece a minha mãe. Se você conhecesse, você mudaria de opinião. Foi isso que eu vi. Uma vez, eu dei uma aula para uma universidade com 27 psicólogas, só mulheres na sala. 27 psicólogas de orientação feminista. E aí, eu fui lá e dei aula e dei essa metáfora. E uma delas levantou e disse, peço permissão para me retirar da sala. Eu não vou ficar aqui ouvindo esses assuntos que não dizem respeito com a verdade. Todo mundo ficou em choque, paralisado com essa manifestação pública, né? E eu, então, fiquei curioso para saber, né? Porque aí, né, me atiçou a minha curiosidade. Pois não, senhora. Posso, ao menos, saber, né, o que justifica a sua fala? Por favor, fundamente a sua fala. Então ela disse, muito bem, você fala assim da mãe como se você conhecesse todas as mães. Isso, para mim, é uma arrogância. Se você conhecesse a minha mãe, você mudaria de opinião. Você não sabe quem é a minha mãe. Você não pode falar assim, porque você não sabe. Olha, eu realmente, eu até fiquei um pouco assim, mas eu ri, né? Eu só pude rir. Eu falei, olha, assim, eu me condolei, né? Vou ficar condolente, né, em relação a você, ao seu luto maternal, né, na sua questão com a sua mãe, mas eu sinto muito em te informar que eu não estou falando da mãe, eu estou falando do arquétipo, do princípio, mãe, que transcende. Eventualmente, uma pessoa ou outra pode falhar no arquétipo, evidentemente. E talvez você não seja a única
que esteja nesse luto. A sala tem 27 pessoas. Possivelmente há outras aqui que vivem esse luto de mãe, cujas mães não cumpriram o arquétipo funcional de serem mães. Falharam. Mas isso não muda o princípio. Por exemplo, a caixa do correio. Se você tem uma caixa de correio, os caras vão lá e instalam uma caixa de correio. Daí, você chega lá com a sua carta e coloca na caixa de correio, ela chega no destino. Por quê? Porque tem uma autoridade ali. Caixa é caixa. Se eu colocar uma caixa em qualquer outro lugar, não vai ter a mesma funcionalidade, porque não tem autoridade. Eu posso até fazer uma caixa mais bonita que a caixa do correio, mas não vai ter funcionalidade, porque não tem autoridade. Agora, a caixa do correio foi instalada ali. Aí vem um pombo, faz um ninho e chega, enche de cocô. Vem um garoto e picha. Vem um cara nervoso porque brigou com a mulher, chuta a caixa, dá um soco na caixa e danifica a caixa. E assim a caixa está lá. Está toda de cocô de pombo, levou umas porradas lá de um cara nervoso, está pichada, mas se eu colocar a minha carta lá dentro, chega no destino. Então, o fato de a caixa estar danificada não altera em absoluto a autoridade embutida nela. Então, se uma mãe ou uma alma que está fazendo o papel de mãe não corresponde ao arquétipo, falha no arquétipo, ou seja, zoa, né, deixa a caixa zoada, vamos dizer assim, isso não é suficiente para interromper o princípio da autoridade do valor mãe. É disso que nós estamos falando. Então, se o ser pareia com o arquétipo, então temos aí uma mãe integral. Tá bom? Tem muitas assim, que bom. Tem mais assim do que zoadas. Mas, eventualmente, você vai encontrar uma mãe surtada, assim, sequelada, zoadaça. Mas continua sendo mãe. Tem filhos que têm as mães presas. Estão presas por tráfico de drogas, por participar de, sei lá, roubo de banco, sei lá, qualquer coisa. Mas o cara vai lá visitar a mãe e pede as bênçãos e leva o lanchinho da mamãe lá na cadeia. Tem muita gente que faz isso. Entende? Na prisão, por exemplo, se você quer ser respeitado na prisão, se você quer ser protegido, tatua o nome da sua mãe no corpo. Os bandidos vão atenuar a agressividade por respeito à mãe. Os criminosos na prisão chamam pela mãe. São as mães que são respeitadas. Não sei se vocês sabiam disso, eu convivi com muitas pessoas nesse meio, e eu sei que funciona assim, são as leis internas. Mãe é um ser sagrado. É por isso que nós, por exemplo, não nos alimentamos das vaquinhas, das vacas, porque as vacas são extensões das mamães, porque as vacas alimentam a humanidade com os produtos que vêm dela, com leitinho. A mãe, quando não pode alimentar de leite o seu filho, acabou o leite, não tem como mais alimentar, quem continua alimentando o seu filhinho é a vaca. Uma cabrinha também pode ser, mas normalmente é a vaca. Então a vaca se torna uma extensão, a mãe de leite. O arquétipo da humanidade, a mãe de leite. Então, matar e devorar essa mãe não é apropriado do ponto de vista da sanidade mental, ou do condicionamento, ou da compreensão de gratidão e respeito a esse princípio sagrado. Não é porque esse princípio aparece no corpo de uma vaca que perde a autoridade de ser um princípio sagrado. E uma pessoa experiente, inteligente, consegue enxergar isso. Por isso que os indianos, os hindus, os védicos não matam as vacas para fins alimentícios. Por uma questão de gratidão a esse ser. Por uma questão de compreender que esse ser é um princípio sagrado e deve ser tratado com a dignidade que merece. Saudável mentalmente. Tá? Muito bem. Então, Chaitanya Mahaprabhu aparece nesse contexto. E as mamães são aquelas que o recebem e ele abre os olhos
para agraciá-las e produzir felicidade nelas. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele tem um dom embutido nele. Despertar felicidade nas mães. O que elas precisam fazer? Cantar o Mahamantra alegremente, para despertá-lo no coração. É isso que nós ensinamos aqui na Sala dos Mantras. Estamos correspondendo ao desejo dele, da lila dele. Então, nós somos participantes da lila de Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Ele era um menino lindo, 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 super divertido. Ele adorava bichinhos. Na cultura védica, não pode ter cachorrinhos em casa. É proibido. Mas ele pegava todos os cachorrinhos da rua e levava para dentro de casa. A mãe dele enlouquecia. O pai dele, como era um mestre brahmana, sacerdote, aquilo era impraticável. Se alguém soubesse que a casa dele estava cheia de cachorro, ele ia cair da posição de sacerdote, ele seria banido da sociedade dos brahmanas. Mas Chaitanya Mahaprabhu, o Nimai, né? O nome dele era Nimai. Ele era muito inteligente, ele era muito espertinho, ele era um garoto prodígio, né? Então ele era chamado de Nimai Pandito. Nimai, o sábio mirim. O menino sábio. Que desde pequenininho ele argumentava, conversava, interagia com os mais velhos. Então ele era considerado Nimai Pandito. Nimai significa o quê? Aquele que nasceu de uma árvore. Como é isso, né? Ele nasceu da mãe Sati, mas o nome significa nascido de uma árvore. Nimai. Nascido de uma árvore. Porque ele abriu os olhos embaixo da árvore. Então ele foi considerado filho da árvore. A árvore ficou sagrada. Até hoje é uma árvore sagrada, porque ela deu, em tese, quando ela perguntou, quando a mãe Sati perguntou, ela falou, mas meu filho, por que você demorou tanto para abrir os olhos? Né? Aí ele falou, assim, mamãe, é porque estava sol. E eu não queria abrir os olhos porque estava muito sol. Então, quando colocou embaixo da árvore, ele fez uma sombrinha e eu quis abrir. Ele falou isso daí para ela. Então, ele ficou conhecido como que quem deu a luz, ou seja, quem inspirou ele a abrir os olhos, foi a árvore. Então, ele recebeu o nome de Nimai, nascido de uma árvore. E também Shatimata, filho de mãe Shati. Então, ele tinha duas mães. Uma parecida com vocês e outra que era uma árvore. E essa árvore ficou sagrada, porque mãe é sagrada. Esse é o princípio, entendeu? Então, e ele como criança era uma criança muito divertida. O Ganges, o rio Ganges, era cheio de crocodilos. A mãe dele ficava desesperada, porque quando ele se reunia com os amiguinhos, eles fugiam para o rio Ganges. E o rio Ganges é assim, tem um local onde os sábios vão e tal, tem monitoramento e tal, e tem um pessoal lá que põe os jacarés para longe, para os sábios poderem ficar em paz. Mas as crianças, vocês sabem como que é, né? Você solta 4, 5, 10 crianças junto, cara, eles não têm noção. E aí eles iam para lugares perigosos. Só que quando eles entravam, os garotos não entravam na água, porque tinham medo naturalmente os crocodilos andando para lá e para cá. O Nimai pulava na água. Os crocodilos vinham em cima dele que nem bichinhos de estimação, ficavam brincando com ele. Ele subia em cima dos crocodilos e fazia como se fosse prancha de surf. E ficava surfando em cima dos crocodilos. As crianças batiam palma, incentivavam ele a fazer essa maluquice. Então as crianças, a mãe Shati, ficava furiosíssima com as crianças, porque incentivava o Nimai a fazer coisas que deixavam ela totalmente assustada, porque ela não era consciente de quem era o Nimai. Para ela era só o filhinho querido dela. E ela passava praticamente o tempo dela, da vida dela, fazendo mantras e assim, técnicas espirituais para proteger o Nimai, porque ele era muito travesso, ele fazia coisas anormais. O meu filho, por exemplo, na Índia, quando chegamos lá, meu filho pegava uma cobrinha na mão, que ela é desse tamanhozinho. O tempo de resistência ao veneno dessa cobra é 20 minutos apenas. 20 minutos, a pessoa falece. Entra em estado febril e morre. E o meu filho pegava essa cobrinha na mão e ficava girando
e jogava no jardim, na plantação. Então, sempre que aparecia uma cobra dessa no Gurukula, que era a escola dele, chamavam o meu filho para coletar a cobra. E eu fiquei sabendo disso. Eu falei, para com isso, você está louco? De jeito nenhum. Tá proibidíssimo de fazer isso. Mas ele fazia. E é criança, né? Então, o professor chamou, o seu filho está dando muito trabalho, que ele fica pegando as cobras na mão aqui, e essas cobras são assim, 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 e eu acho que ele não entende isso. Então, eu tive que proibir meu filho de ficar fazendo isso com as cobras. Então, crianças têm essas coisas. E o Nimai Pandita também tinha. Lá na Índia tem as cobras najas, que é aquela cobra rei, que fica grande, faz assim. E ele tinha uma cobra de estimação. Essa cobra morava perto da casa dele, no terreno. E de vez em quando ele ia lá e ficava batendo assim na entradinha da cobra e chamando ela. Tinha um jeitinho que ele se comunicava com ela, tipo código Morse. Ele dava umas batidinhas assim na terra e a cobra entendia que ele estava se comunicando com ela. Aí ela saía. A cobra dava dois tamanhos dele. E aí a cobra se enrolava nele, brincava com ele, ele ficava ali brincando, se enrolando com a cobra. Um dia ele levou essa cobra para dentro da casa. Ele não queria, que a cobra estava querendo descansar, porque ela estava cansadinha de tanto brincar com ele. A cobra tentou entrar de volta, ele puxou a cobra de volta e colocou ela nas costas e saiu arrastando. Levou a cobra para dentro da casa, uma cobra naja, uma cobra rei, enorme. Imagina qual foi a reação da mãe dele quando viu ele brincando com a cobra na cama e fazendo carinho na cobra e conversando na cobra. Sabe como a criança pega os bonequinhos e fica conversando com o bonequinho, ou conversa com o cachorrinho? Ele estava fazendo isso com a cobra. A mãe dele desmaiou. Simplesmente ela desmaiou. E aí vieram os homens, os brahmanas, e tal, fizeram encantamentos para a cobra dormir, e daí conseguiram tirar a cobra, jogar a cobra no rio, porque eles não matam cobras. Eles pegam as cobras, eles não matam. Então, são algumas das histórias de Chaitanya. Tá? Essas são histórias dele enquanto criança. Mas tem as histórias dele como adolescente, jovem, e tem as histórias dele como adulto. E todas as histórias são, assim, bem atípicas. No meio desse processo todo, das histórias, da vivência dele pessoal, também tem os ensinamentos dele, que são o conhecimento que ele distribui. E é disso que nós vamos falar nesses próximos sábados. Ele escreveu, na verdade, ele escreveu um livro. Esse livro está preservado num ambiente muito confidencial, secreto. Não, a humanidade não tem acesso a esse livro de um modo geral. Algumas pessoas têm acesso a esse livro, mas esse livro existe. E ele deixou escrito para o grande público 8 versos. São chamados Shikshastakam. Astaka significa 8. E Shiksha, como por exemplo, né, Shiksha Guru. Às vezes, as diretoras da Seva colocam lá Devananda Shiksha, que significa orientador, aquele que orienta. Então, Shiksha significa orientações. Então, Shikshastakam, Astaka, né, significa Ek, Dui, Tin, Char, Shapta, Asta, Nor, Dastaka, que é falando 1, 2, 3, até 10 em Bengali, que é a língua dele. Né? Então, Astaka, que é o sânscrito, significa 8. E Shikshastaka, que significa as 8 orientações deixadas por Chaitanya. Então, nessas 8 orientações está concentrado todo o sistema filosófico ensinado pelo reformador Chaitanya. E é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos sábados aí, tá? Ok? Nós cantamos o Mahamantra por conta dele. Então é bom a gente saber com quem que a gente está se metendo aí, né? Porque daqui a pouco, né?
como é que fala? Tinha uma pessoa que ficava aqui na Sala dos Mantos com a gente, há muito tempo atrás, ela era gaúcha. Eu fiz o mapa dela. E aí, eu expliquei o processo. Quem já fez o mapa comigo sabe do drama que é descobrir o princípio Rahu, né, o vírus no mapa. E quando eu apresentei o vírus para ela, no mapa dela, ela falou, vixe, tô andando com os gaúchos erados. Eu peguei esse Rahu aí dos gaúchos erados. Eu vou parar de andar com esses gaúchos erados. Que eles têm, não falam errado, errado. Isso é coisa dos gaúchos erados. E eu estou tomando chimarrão. Eu sabia, não era para ter tomado. Então ela considerou que só quem fez o mapa que entende o que eu estou falando, porque tem a questão do Rahu, né? Então ela levou um choque, assim, que ela pôde perceber claramente o motivo do problema. Ela levou um choque. E aí, como ela é feminina, é uma mulher, e mulheres são muito flexíveis em transformar a dor em facilitar para que o processo. Elas são líquidas, né? Elas são mais líquidas. Então, ela transformou esse drama e transferiu isso para os gaúchos. Então, ela é muito espertinha, né? Ela falou: ah, eu já sabia. Eu sei, eu já até sei aonde que eu peguei esse Irahu. E eu peguei dos gaúchos cheirados, que eu andei tomando um chimarrão aí, que não era para ter tomado. Então, é isso, tá? Olha, então, assim, a gente tem que saber com quem a gente está andando, né? Porque senão a gente pode chegar, eu estou cantando esse Mahamantra aí, mas eu quero saber, né? O que eu estou fazendo? Tem algumas pessoas que fazem isso, falam isso, eu quero saber exatamente o que eu estou fazendo e tal. E é isso. Então, a gente vai explicar o que nós estamos fazendo, se nós estamos andando com as pessoas certas ou com, né, como diz essa minha amiga aí, se estou andando com o gaúcho errado. Mas não, tá? Eu posso deixá-los assim, para finalizar aqui a minha fala hoje, bem tranquilos em relação a isso daí, porque, na verdade, nós estamos muito bem associadas como almas, tá? É seguro, tá? Tanto é que, né, eu ensino meus filhos, isso, eu não ensinaria uma coisa perigosa ou improdutiva ou negativa para meus filhos, que eu os amo. Então, eu sinto o maior prazer e satisfação de ensinar isso para os meus filhos, que são pessoas que eu amo muito, porque sei que é seguro e os efeitos são muito benéficos para aquele que adquire esses conhecimentos ou se torna relacionado com essa dinastia, que é a civilização védica, tá? E aí, o representante dela, atualizado, Chaitanya Mahaprabhu, que nós vamos aprender a conhecer, tá? Como jovem, quando ele era jovem, só esse detalhe, ele era muito bonito, ele era lindo, ele era fora da média do tamanho, os cabelos dele eram grandes, encaracolados, assim, ondulados, e ele tinha uma tonalidade levemente bronzeada, tendendo para o dourado. Então, ele tinha uma cor absolutamente atípica, os olhos dele eram de lótus, o sorriso dele era repleto de dentes belíssimos, e ele estava sempre cercado de algumas abelhinhas, porque elas se alimentavam do doce, do hálito dele. Então, elas voavam ao redor, sentiam o sabor do perfume do hálito deles, ficavam meio zonzinhas e saíam, assim, meio atordoadinhas. Daí vinham outras. Então, era muito comum ter abelhinhas ao redor dele por conta do perfume adocicado do hálito e do cabelo dele. As meninas respiravam fundo para não perderem a paciência, porque elas eram meninas védicas, castas, e tinham que manter a compostura. Portanto, elas procuravam evitar olhar diretamente para ele, quando ele passava na rua. Elas olhavam de soslaio, assim, com um mantinho. Mas, normalmente, elas ficavam enfeitiçadas devido à beleza de Chaitanya Mahaprabhu. Como jovem, quando ele tinha por volta dos 16, dos 17 anos para frente, né, assim, ele manifestou a natureza dele de ser maduro, né, de ser um homem assim, atrativo para a mente feminina. E deu muito trabalho
para selecionar entre as candidatas uma que conciliasse e não deixassem as demais, vamos dizer, decepcionadas. Então, os sábios tiveram um grande trabalho para selecionar entre as meninas disponíveis na cidade dele, uma que fosse qualificada para ter Nimai como esposo e, ao mesmo tempo, não criasse a decepção nas outras meninas, porque ia ser uma grande decepção para qualquer uma que não fosse escolhida. Mas isso são outros assuntos para o próximo capítulo, ok? Muito bem. David, você quer falar alguma coisa? Então, para a gente concluir aqui, são 8 horas e 3 minutos, nós começamos isso às 7 horas, né? Olha só, parece que nós estamos aqui, é isso, começamos às 7, não foi? Ah, não, tá, então passei de meia hora, 1 hora. Ufa. É porque a gente não vê, né, o tempo passando. Não, eu só queria dizer que a gente vai disponibilizar PDFs para cada encontro, né? Tudo que for, né, a biografia, tudo vai ter PDFs para vocês poderem depois ler, fazer uma pasta e, né, se referir ao texto depois. Muito bem. Então, eu vou deixar aqui. Só um minutinho, pessoal, eu vou deixar pronto aqui. Vamos começar o Mahamantra, tá?